Lugar de mulher é em casa ou é no trabalho? Hoje, vejo muitas mulheres se debatendo nessa situação e nessa questão. Eu, Kellen, há algum tempo fui colocada, inserida dentro da minha casa, única e exclusivamente dentro da minha casa, e isso me fez ter uma experiência incrível, um tratamento incrível que levou 2 anos para eu poder estar aqui falando para vocês. Então, o lugar da mulher, ele é em casa, ele é no trabalho, ele é aonde ela quiser, desde que ela esteja bem com isso. O que acontece muitas vezes é que nós mulheres trabalhamos todos os dias, como eu fazia, eu tinha uma empresa, então eu saía de manhã para ir para essa empresa, trabalhava até o meio-dia, voltava para almoçar em casa, eu ainda tinha esse benefício. Voltava para almoçar em casa com os meus filhos, almoçava com eles, levava eles para o colégio, depois voltava para o trabalho, terminava a tarde, terminava de trabalhar, voltava para pegar eles do colégio e retornava para casa. Essa era a minha rotina diária. Até que eu decidi parar. Aos 40 anos, eu faço questão de falar a minha idade porque eu pensava, nossa, 40 anos, será que eu paro agora? Será que é momento de reiniciar? Então, aos 40 anos, eu decidi parar, sair da empresa familiar. Foi um desafio gigante eu poder falar para minha mãe e para minha irmã que ainda estavam lá, que eu não queria continuar, que aquele não era o meu sonho de vida, e ao mesmo tempo eu também não sabia qual era o meu sonho de vida para o trabalho. Eu sabia que lá não era, mas eu não sabia ainda aonde era. Então, nesse tempo, eu percorri por muitas coisas, coloquei outra empresa, trabalhei com outras coisas e não me encontrava em lugar nenhum. Tava sempre faltando alguma coisa. Então eu resolvi parar e aí vim para casa. Fiquei dentro de casa. E fiquei pensando, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? E aquela ansiedade. O que que dá para fazer? O que que eu posso fazer para colaborar financeiramente? Porque eu não posso depender do meu marido. Porque naquela época, claro que a gente se ajudava, né, dentro de casa com as contas, mas cada um tinha a sua conta no banco, cada um recebia o seu salário, cada um colaborava com um pouco. Não era tudo unido, como é hoje, que eu vou chegar lá porque eu quero contar para vocês. Então eu me debatia muito nessas questões até que eu pensei, vou colocar uma outra empresa de produtos de alimentação saudável. Eu coloquei essa empresa, foi excelente, teve muito sucesso durante 8 meses, que foi o tempo que eu fiquei com ela, até que eu olhei para o meu marido e disse, não é por aí, não é esse o caminho. Não tô feliz aqui. E ele disse, bom, amor, se tu saiu da tua empresa familiar para fazer algo que te preenchesse, algo que te deixasse feliz, algo que fosse o teu propósito, tu não tá sentindo isso aqui, então ok, vamos encerrar. Porque ele entrou como meu sócio nesse negócio da Nutrilli. Então eu encerrei. E depois, o que que eu vou fazer? E dentro de casa, e aquela ansiedade. E o que que eu vou fazer? E como é que eu vou colaborar financeiramente? E como é que eu vou pedir dinheiro pro meu marido para fazer as unhas? E como é que eu vou pedir dinheiro para fazer qualquer coisa? Isso me incomodava demais. Ele nunca me cobrou, mas isso me incomodava demais. Então, por que que eu estava passando por isso? E por que talvez tu também esteja passando por isso? Para a gente aprender a estar nesse lugar. Foi aqui, vivendo por 2 anos dentro da minha casa, que eu aprendi a trabalhar muitas questões. Eu aprendi que sim, eu posso estar dentro de casa e sim, eu posso ser fundamental nesse papel. Porque a gente, quando tá dentro de casa, se vê lavando uma louça, lavando uma roupa, organizando almoço, indo no supermercado, fazendo comida para o marido, fazendo comida para os filhos, preparando lanche. E a gente não se sente valorizada, porque como eu digo, eu não preciso que ninguém cobre nada de mim. Ou eu não precisava, porque hoje, graças a Deus, eu já consegui me libertar disso. Eu não precisava que ninguém cobrasse nada de mim, porque eu mesma me cobrava, eu mesma fazia esse papel. Então, o meu marido podia não me cobrar, mas eu me cobrava e era demais, eu era extremamente maldosa comigo. Inclusive, em conversas com a minha terapeuta, eu falava sobre isso. Ela dizia, tu falaria isso com os teus filhos ou com outra pessoa? E eu disse, não. Ela, então por que tu fala contigo?
E mesmo assim eu não sabia. Eu não sabia como controlar aquilo, eu não sabia como parar de me chicotear, de me cobrar, de pensar, eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar colaborando, mesmo que ele não me cobrasse nada. Então os anos foram passando, foram 2 anos, então vou dizer, os meses foram passando, o tempo foi passando e eu fui aprendendo nesse tempo. Eu aprendi tanta coisa, tanta coisa. Eu aprendi que um casal, no momento que ele se une, isso é o que eu acredito, tá, pessoal? Um casal, quando ele se une, não existe mais essa de minha conta e tua conta. Se um do casal ganha 5 mil e o outro ganha 10, o casal ganha 15. E a partir daí, pagam-se as contas, a partir daí resolvem suas contas financeiras. Não vou chamar de problemas financeiros porque não são problemas, né? A gente que fez aquelas contas, a gente tem que honrar aquilo. Então, a gente começou a viver assim. Mas para eu chegar nesse patamar foi muito difícil. E também o meu marido, que ele também não estava acostumado. Não foi assim que a gente aprendeu, não foi assim que os nossos pais fizeram. Então, quando a gente conseguiu unir as nossas contas, unir os nossos salários e começar a trabalhar em cima disso, funcionou muito melhor. Mas e aí, no momento que eu não tinha mais salário, só ele, era só um salário para aquelas contas que já existiam. E era nesse período que eu me cobrava demais, porque eu dizia, eu preciso colaborar financeiramente, eu preciso fazer mais isso, eu preciso fazer mais aquilo. E por mais que eu fazia uma coisinha daqui, outra dali, gerenciamento de Instagram, tudo que eu já tinha conhecimento e eu podia fornecer como consultoria e o gerenciamento do Instagram, eu fazia. Mas nada era suficiente. Nada completava, nada resolvia. Até que eu sentei com o Rodrigo e falei, amor, a gente precisa resolver isso. Eu tô me cobrando demais, eu tô me sentindo mal. Como que a gente pode resolver? E então, a gente resolveu sentar e conversar. Eu consegui perceber, porque não adiantava ele me mostrar ou os outros me mostrarem o quão eu era importante dentro de casa, o quão estava sendo bom para os nossos filhos eu estar aqui, eu estar preparando lanche, eu estar levando e buscando, eu já levava, mas eu sei que muitos de vocês não podem fazer isso. Então, nesse papel, eu consegui me valorizar, o que eu sei que é muito difícil, porque a gente se cobra o tempo inteiro. Então, a gente sentou e organizou as contas. Bom, já que hoje temos só o teu salário e não temos mais colaboração financeira minha, vamos ajustar as contas. Mas a gente já vive com as contas justas, não tem de onde tirar, são contas básicas, supermercado, farmácia, telefone, luz, água, condomínio, aquelas coisas básicas, não tinha nada de exagero, de muitos restaurantes, de viagens, disso e daquilo, era colégio das crianças, coisas básicas. Como mudar isso? A gente não via saída. Até que um dia, depois de muito tempo e muito eu estar neste lugar, dentro de casa, servindo a minha família, eu consegui entender que as contas podiam ser ajustadas sim. Se comia, vou dar um exemplo, 2 sushis por mês, não come sushi. Evita, pede outra coisa, alguma coisa que seja mais em conta, sei lá, pega um salmão no supermercado e assa. Ah, não é a mesma coisa, não é. Mas por um tempo vai ter que ser feito isso. Por quê? Muito mais do que aquela felicidade momentânea de pedir uma comida que tu goste, é a felicidade de conseguir pagar as contas no final do mês e dar certo. Então a gente fez isso. A gente tirou daqui, tirou dali, tirou de lá. Pequenas coisas. Eu percebi que pequenas coisas faziam a diferença. Um estacionamento, uma ida até ali, uma volta, uma comida rápida em um McDonald's para as crianças. Pequenos detalhes foram tirados. A gente foi aprendendo a dizer não para essas coisas. Se eu podia estacionar o carro na rua, eu estacionava. E tem estacionamentos caríssimos, né? Vamos lá, 40, 50 reais, que é uma grande economia. Então, se eu pudesse estacionar na rua, eu estacionava. McDonald's parou com essa história de McDonald's toda hora. Uma porque faz mal para a saúde, né? E outra porque a gente tem que saber não, dizer não, e outra porque não cabia no orçamento. Pode ser pequeno, mas na soma dá bastante. Só para vocês terem ideia, vamos falar em percentual aqui. Essas pequenezas, esses detalhes que eu tô falando,
foi o quê? Uns 30% do nosso orçamento. 30 a 40, acho que uns 30%. Isso é uma grande diferença. Ou seja, 30% daquele montante que a gente tinha acabava dando quase que o meu salário. E eu me matando, querendo trabalhar, e quanto mais eu trabalhava, mais a gente gastava. Então, será que, eu te pergunto, será que estar em casa é tão ruim assim? Será que a gente não tem que aprender alguma coisa? Eu contei a minha história, talvez a tua seja diferente, talvez o teu ponto que precisa ser trabalhado não seja esse, mas esse serve de exemplo, que vai fazer toda a diferença na tua vida. Isso me deixou muito mais feliz, muito mais completa, muito mais realizada e muito mais empoderada comigo mesma, acreditando em mim, do que quando eu trabalhava e conseguia conquistar um cliente, 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes, muitas vezes ganhava muito mais do que essa economia e mesmo assim não dava. Então a gente tem que parar e olhar para o problema, o que está acontecendo, como é que eu posso resolver isso? E não repetindo padrões, repetindo aquilo que a gente já conhece, repetindo aquilo que tu já sabe que não dá certo. E a gente acaba repetindo mesmo que a gente sabe que não dá certo. A gente já fez várias vezes, não, mas agora vai dar. E acaba não dando. Então, mulher, pra ti que tá dentro de casa, que tá aí batendo cabeça, que não sabe mais para que lado ir, que tá se achando inútil, que tá se achando que não colabora. Eu não sei o que tá passando na tua cabeça hoje. O que eu sei é que se tu está aí, tem um motivo. Sirva a tua família com amor, faça um almoço gostoso, aproveita esse tempo com os teus filhos, com o teu filho, com a tua filha. Curte o teu marido. O que eu fazia pro meu marido? E eu faço, né? O que eu faço pro meu marido? De tarde eu fiz um bolo, fiz um café, eu venho, trago para ele tá sentado trabalhando, como ele está trabalhando de casa também, já faz tempo. Eu trago um cafezinho para ele, eu trago um bolo para ele. Ele se sente muito feliz com isso. O nosso relacionamento só fica melhor com isso, só amadurece, só cresce, só existe mais amor. Só que antes, a Kellen aprendeu, não sei, pensava, eu não vou ficar servindo, eu não vou ficar fazendo, isso não tem valor, isso não é valorizado, isso não é visto, não tô me sentindo importante. Mas é bem pelo contrário. Gente, é bem pelo contrário, acreditem. Façam o teste, experimentem viver essa experiência de servir a casa de vocês. Sirvam a casa de vocês e trabalhem nesse ponto que eu não sei qual é, não sei se é o mesmo que o meu, não sei se é outro. Olhem para isso com mais amor, olhem para isso com vontade de fazer diferente, já que até agora o que foi feito não deu certo. E vira essa chave para vocês verem o resultado. Como ele é fantástico e como deixa a gente muito mais leve, muito mais feliz em poder compartilhar uma experiência que hoje já não faz mais parte da minha família, mas que fez por algum tempo e foi há pouco tempo atrás, mas hoje eu me sinto confortável para estar aqui contando, compartilhando com vocês, para que vocês tentem de alguma forma colocar na vida de vocês e ver como que pode ser solucionado.